Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês nesse semestre e também estarei realizando web aulas ao vivo, no intuito de trazer um pouco mais de informação, além daquela que já foi disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Além de trazer um pouco mais de informação, esta é uma oportunidade no qual professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas como alunos e participantes da educação à distância, compreendemos que o aluno ele tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir o melhor espaço e o melhor momento para ele realizar esse processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós iremos gravar essa web aula. Ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem e caso restem algumas dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Eu busco responder o mais breve possível. Hoje nós vamos falar sobre ciclo orçamentário. Na administração pública, o orçamento público ele é o coração, é aquilo que vai dinamizar os recursos públicos e atender às demandas da sociedade. Ou seja, toda a receita ela adentra na administração pública por meio das tributações, ou seja, a receita tributária. Ela advém dos impostos, taxas, contribuições de melhoria. E ela é devolvida à sociedade na forma de serviços. Muitos desses serviços são consignados em políticas públicas. E o orçamento, ele é o instrumento legal que vai trazer a previsão da receita, pois a receita ela é estimada, e a fixação da despesa para um exercício financeiro. E este instrumento, ele é realizado num determinado momento e ele é encaminhado ao legislativo para que o legislativo possa fazer análise, propor melhorias e devolverá ao executivo, que sancionará a lei. Esse processo ele tem um rito e esse rito denomina-se ciclo orçamentário e nós vamos falar na nossa web aula de hoje. O ciclo orçamentário ele é um processo contínuo, dinâmico, que compreende as etapas de planejamento, de elaboração, aprovação e execução do controle orçamentário público, ou seja, vai versar sobre o quê? Receita e despesa pública. Diferente do exercício financeiro, que coincide com o ano civil, o ciclo orçamentário ele é um pouco mais amplo, pois ele inicia-se meses antes da execução orçamentária. Ou seja, o ciclo orçamentário ele inicia no ano anterior da sua execução, ou seja, elaborado a PELOA, que é a proposta de lei orçamentária, ela é encaminhada do executivo para o legislativo aprova e ela só é executada no exercício seguinte. Isso por quê? Porque é preciso haver um planejamento dessa execução orçamentária. Aí você pode estar pensando, professor, num país onde a economia ela não é uma economia muito fixa, ela é uma economia que ela varia muito, como é possível você elaborar um orçamento para executar no exercício seguinte? Esse planejamento ele ocorre por força legal. Contudo, o orçamento ele não é uma peça rígida, Existem mecanismos que permitem que você faça as correções durante a sua execução. Então, a execução ela ocorre e ela é monitorada, ela é avaliada e caso ela esteja dissonante daquilo que foi pensado no exercício anterior, é necessário promover correções durante a sua execução, ok? Então, a primeira etapa do ciclo orçamentário é a etapa de elaboração. Então, o Poder Executivo ele planeja as ações e consolida a proposta orçamentária entre todos os órgãos. Então, quando falamos em orçamento público, nós temos o orçamento geral, nós temos o orçamento fiscal e nós temos o orçamento de investimento. Então, você tem que consolidar todas essas ações num único instrumento.
E aí você vai determinar dentro do seu orçamento toda a receita e todas as despesas que serão executadas no exercício seguinte. Quando falamos de orçamento, nós temos que ter na mente uma coisa: o orçamento, ele difere de financeiro. Ele tem que estar em equilíbrio. O orçamento é a previsão, é a estimativa. Ou seja, eu tenho a expectativa de receber tantos valores durante o exercício de receita tributária, e estes valores vão adentrar nos cofres públicos mês a mês, e eu tenho que programar a minha despesa dentro dessa previsão de receita. Então, essa elaboração, e além disso, eu ainda tenho que alinhar as vontades e as necessidades da sociedade. Feito tudo isso, né, eu configuro isso tudo num instrumento chamado PELOA, que é a Proposta de Lei Orçamentária, e encaminho isso tudo para o Legislativo, que é o órgão competente para fazer a análise, propor, né, emendas, propor melhorias, né, exigir correções e devolver ao Executivo. Aí, né, finalizada essa segunda etapa, que é a etapa de estudo e aprovação pelo Legislativo, é devolvido ao Executivo, né, que vai fazer a execução, ou seja, vai acompanhar a arrecadação da receita e vai realizar as despesas que já foram programadas. Lembra no início que eu falei que na LOA nós estimamos a receita e fixamos a despesa? Então, toda vez que você for entrar numa transparência pública de qualquer ente governamental, você vai verificar lá a lei orçamentária daquele órgão, daquele poder. Você vai verificar que ela sempre vai ter o seguinte título: fixa a despesa e estima a receita. Então, isso é o que nós chamamos na administração pública de regime misto de contabilidade. Por quê? Porque eu reconheço a receita no momento que ela entra nos cofres públicos. E a despesa eu reconheço pela competência, ou seja, independente do seu pagamento, eu já reconheço uma despesa quando ela é aprovada, ou seja, empenhada. Empenho é a primeira fase da despesa, é quando eu digo que existe, né, o crédito e dou a garantia. Liquidação é quando eu verifico se o crédito daquilo que foi adquirido ou foi contratado está de acordo com aquilo que foi proposto. E por fim, existe o pagamento, que é a última fase da despesa, né, que é quando efetivamente eu entrego os valores devidos ao credor. Então, tudo isso ocorre durante a execução orçamentária, que é a terceira etapa do ciclo orçamentário. A etapa 1 e 2 ela ocorre no exercício anterior à da sua execução, mais ou menos nos meses de agosto. Eu tenho que encaminhar a proposta de lei orçamentária à Câmara Legislativa, e ela vai me devolver ali em meados de novembro, né, já aprovada. E por fim, o último ciclo deste orçamento, nós iremos fazer a avaliação e o controle, ou seja, eu vou verificar se aquilo que foi proposto, né, na minha lei orçamentária está de acordo com o que foi previsto, ou seja, e eu vou verificar se a receita está sendo arrecadada conforme estimado e se as minhas despesas estão sendo realizadas conforme a programação, além de dar transparência dos resultados alcançados e os gastos, porque se tratam de recursos públicos e, como tal, eu tenho que dar transparência a toda a sociedade na prestação de contas. Então, até então, né, eu estou fazendo ali o acompanhamento dessa execução, e aí eu verifico que a minha receita está, né, menor daquilo que foi previsto. Eu tenho que fazer contingenciamentos. Então, o contingenciamento, eu vou ali segurar a minha despesa. Se a minha receita estiver a maior do que foi prevista, eu vou realizar o quê? Suplementação orçamentária. Essa suplementação orçamentária ela pode ocorrer por meio dos créditos adicionais. Os créditos adicionais são mecanismos que permitem
você incluir novas despesas no orçamento. Então nós temos o crédito adicional especial, que é aquele crédito que é solicitado para a criação de uma despesa que não foi prevista na lei orçamentária. Nós temos o crédito adicional suplementar, que é aquele aumento de dotação, ou seja, eu tive uma previsão de uma despesa, mas ela está a menor do que aquilo que vai ser necessário para a sua realização. Então eu dou mais créditos a essa despesa. E o último mecanismo é o crédito adicional extraordinário. Este é exceção, ele é realizado em épocas de crise, né, comoção interna, né, e também em caso de calamidade pública. Para que ele possa ocorrer, tem que ser decretado a calamidade pública, ok? A lei orçamentária anual, ela tem previsão na Constituição Federal de 1988, né? E foi um marco à sua época, porque a Constituição de 1988 ela trouxe a ideia de planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação. O orçamento ele foi evoluindo historicamente, então o orçamento tradicional, como nós chamamos, ele era meramente um instrumento de gasto, então não havia um pensamento, simplesmente previa-se e gastava-se, mas não se preocupava-se, né, com a efetividade desses gastos ou com a efetividade da previsão da receita. E aí ele evolui, né, e hoje nós temos o que chamamos de orçamento-programa, ou seja, é orçamento-programa porque ele está alinhado com as outras peças de planejamento, ou seja, plano plurianual, a LOA, a lei de diretrizes orçamentárias e, por fim, a própria lei orçamentária anual. Então, todas essas peças estão previstas no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, né, e tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos nesse plano plurianual, que é essa peça macro. Ela é uma peça que ela tem uma vigência de 4 anos, ela pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja quebra de ações, ok? Então, o cumprimento ano a ano dessas etapas tem que estar em consonância com essas 3 peças. Então, o plano plurianual não pode discordar da lei de diretrizes orçamentárias, que por sua vez também não pode discordar do que está na LOA. Então, quando você realiza uma revisão da lei orçamentária anual, automaticamente você vai ter que estar alterando também as outras peças, ok? A própria Constituição Federal de 1988, ela estabelece que os instrumentos de planejamento é uma ação privativa do executivo, do chefe do executivo. Ou seja, por mais que ele se furte a iniciar esse processo, não compete ao legislativo iniciar esse processo orçamentário, tá? Ele é exclusivo e privativo do poder executivo, tá? Ainda é iniciativa exclusiva do poder executivo, né? A coleta das demandas, ou seja, cada órgão, o ministério elabora sua própria proposta setorial, detalhando suas necessidades. A consolidação geral e central, ou seja, o órgão central, seja o Ministério de Planejamento, seja o setor de planejamento e orçamento, ou fazendário, ele analisa e compatibiliza as propostas com as metas fiscais, né, e a disponibilidade de recursos. Por fim, é enviado ao Legislativo esse projeto final, que vai fazer audiências de análise, fazer proposituras, propor correções, né, e ao final devolver ao Executivo dentro dos prazos legais e constitucionais. Percebam que todo esse processo ele está de acordo com os princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública? É o que nós chamamos de LIMP, ou seja, são as iniciais, né, das terminologias. Legalidade, ou seja, eu tenho que agir dentro da legalidade, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não está escrito em lei. Impessoalidade, ou seja, eu não posso falar sobre a pessoa, eu tenho que falar em nome da administração pública. Moralidade, eu tenho que agir com, né, caráter e ética. Publicidade, eu tenho que dar
transparência e publicidade dos atos, né? E por fim, eficiência, ou seja, eu tenho que ter zelo, qualidade e primar pela economicidade orçamentária. Além disso, nós podemos estabelecer comissão mista de orçamento, ou seja, o projeto ele pode ser analisado por uma comissão composta por deputados, senadores, que emitem pareceres técnicos. As emendas parlamentares também são indicadas no orçamento, ou seja, os parlamentares podem propor alterações para redirecionar recursos de áreas específicas como saúde, educação, transporte, segurança pública, respeitando os limites e regras legais. Tudo, né, conforme os princípios da administração pública, principalmente legalidade. E aí, a votação e a sanção. Após a aprovação no plenário, em 2 casas, o texto final segue para o chefe do executivo, que pode sancionar ou vetar, né, esta lei. E aí, uma vez aprovada, é quando realmente a execução orçamentária. A execução orçamentária ela coincide com o exercício financeiro, ou seja, ela começa no dia 1º de janeiro do corrente ano e termina no dia 31 de dezembro. As despesas empenhadas, lembra do empenho? Que é, artigo 60 da Lei 4.320, que é a lei que rege a contabilidade pública, ele diz o seguinte: não existe despesa sem prévio empenho, ou seja, todas as despesas empenhadas até 31 de dezembro, independentes de liquidadas ou pagas, elas são consignadas e passam para o exercício seguinte na forma de despesas de caráter de resta a pagar. E elas deverão ser honradas até o dia 31 de março do exercício seguinte. Então, os estágios das despesas, eles iniciam pelo empenho, que é quando realmente a despesa ela é autorizada, que o empenho ela é a reserva do recurso e o compromisso de pagamento. A liquidação, que é a segunda fase da despesa, é a verificação do direito do credor após a entrega do bem ou serviço. E, por fim, o pagamento, né, que é o desembolso financeiro, honrando ali o efetivo ao fornecedor ou prestador do serviço. Tá? Então, empenho, liquidação e pagamento são as 3 etapas da despesa. Um visa garantir que há autorização orçamentária e recurso disponível para essa despesa. O segundo busca comprovar, né, o direito do credor após a execução do objeto ou do contrato. E, por fim, efetuar realmente a quitação da despesa na forma regular e dentro da lei. Isso tudo levando em consideração zelo e legalidade pelos resultados, ou seja, nós temos que aplicar os recursos dentro daquilo que estabelece o controle interno, que é exercido em cada poder, o controle externo, que são os órgãos de fiscalização, ou seja, temos o Legislativo, temos os tribunais de conta, temos o Ministério Público, né, que fiscalizam e emitem pareceres sobre as contas governamentais. A avaliação dos resultados, onde você vai analisar a eficiência, custo-benefício, eficácia, né, do atingimento das metas, efetividade, tudo isso ao encontro, né, do princípio da eficiência. Tudo isso eu estou trazendo aqui para vocês como uma forma de demonstrar a importância dessa peça de planejamento que nós chamamos de lei orçamentária. E que para a sua construção, né, deve haver um rito que se chama ciclo orçamentário, que se repete ano a ano, né? Então, ao pé que eu estou iniciando ali o meu orçamento, a minha execução orçamentária, eu já tenho que estar pensando e acompanhando, né, a economia do país, né, que não é uma economia, como eu já disse, estável, sim, uma economia instável, e pensando nas necessidades da população. Por quê? Porque o orçamento, ele nada mais é que a configuração, né, regular e na forma de lei daquilo que eu tenho que arrecadar e daquilo que eu desejo devolver à sociedade. Ok? Então,
Tudo isso em consonância com as peças de planejamento orçamentário, ou seja, o plano plurianual, peça macro, 4 anos, pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte. Vai trazer aqui metas e objetivos para esses 4 anos. Lei de diretrizes orçamentárias. Ela tem um anexo de metas fiscais e também tem a função de orientar a elaboração da LOA. E, por fim, a lei orçamentária anual, que vai estimar a receita e fixar a despesa para um exercício financeiro. Exercício financeiro que coincide com o ano civil, 1º de janeiro, e termina ali no dia 31 de dezembro, ok? Então, PPA, LDO e LOA, como nós já falamos, temos essa tríade. O plano plurianual ele tem uma função estratégica, pois ele, de forma regionalizada, ele estabelece diretrizes e objetivos para serem executados, vigência e continuidade de 4 anos. A LDO tem uma função orientadora, de ajuste à realidade, por isso que falamos que ela tem uma função de orientar a lei orçamentária anual. E, por fim, o orçamento público, que é o equilíbrio entre receita e despesa. Ele deve consignar o orçamento fiscal, o de seguridade social e o de investimento, né? Ele é o ponto de partida para a execução orçamentária, que se configura por meio do ciclo orçamentário. E, por fim, né, como eu já disse, não é uma peça rígida. Existem aqui os créditos suplementares, especiais e extraordinários que permitem fazer correções, né? Esse ciclo orçamentário ele tem que ser transparente, tem que ser cidadão, né? Pois ele deve ser devolvido para a toda a sociedade. Então ele não é apenas um documento técnico, mas ele é um principal instrumento de transformação da realidade social. E nós terminamos aqui a nossa proposta de hoje, que realmente é uma aula rápida, uma aula que traz um conhecimento complementar àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Como eu disse ao início da aula, essa web foi gravada, ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder. E, em caso de dúvidas, me encaminhe via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Deixo aqui meus votos de gratidão, um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima.